será o futuro do nosso país? Surge a pergunta. Boa noite, gente. Todos bem? Olha, a maioria das vezes que eu venho aqui é na vigília. E hoje não seria diferente, tá? A gente sai daqui 6 horas, combinado? Uma das coisas que o nosso pastor, o seu pastor, me ensinou, a primeira vez que eu vi ele, na verdade, mãe, a primeira vez que eu vi ele eu era bebê, não foi? Então, mas a primeira vez que eu sabia que ele era o pastor Eliomar, ele me ensinou que a gente devia prestar atenção no que a gente está cantando. E aí eu vi que a maioria aqui cantou Sonda Me Usa-me. E se Deus mandar você ir para o Amazonas, você cantou que ia, né? A letra diz, qualquer hora, em qualquer lugar. Então, se Deus mandar, tem que ir agora. Os irmãos que não me conhecem, eu sou a Ana, eu sou lá da PIB de Aribiri, e eu ainda não sou radical, mas eu vou falar um pouquinho sobre. E eu tenho 18 anos. E aí, eu ainda estou no ensino médio, por isso que eu não fui pro radical. E eu estou me comprometendo a falar isso, porque está sendo filmado. Mas eu lidero uma célula na minha escola, que passou por muitas coisas, eu acho que eu compartilhei aqui na vigília. E a gente segue firme e forte lá. Mas eu hoje sou voluntária na Cristolândia aqui do nosso estado. A gente trabalha com os moradores de rua, né? Pessoas em situação de rua mesmo, viciados em drogas, em bebida. Eu não trabalho dentro da Cristolândia com os alunos que estão lá se recuperando, eu trabalho com as pessoas em situação de rua. Então, normalmente, a gente entrega café da manhã e almoço para eles. A gente tinha a temporada de dar banho, né? A gente abriu espaço para eles tomarem banho, só que com a pandemia isso vem parado e com a diminuição de voluntários também. Então, tem um lugar bem pertinho de vocês precisando de voluntários. E tudo isso acontece lá na Igreja Central de Vitória, PIB Central. E eu só queria deixar isso adendo mesmo. Quem se sentir voluntariado, pode falar comigo e com as irmãs aqui. Mais alguma coisa sobre mim? Minha mãe está aqui. É bom deixar claro, acho que a maioria conhece a minha mãe aqui. Ela era da Igreja de Paú. E aí ela veio comigo hoje, meu líder. Esse aqui não é meu pai. Muita gente perguntou. Mas ele é o líder de jovens e adolescentes lá da minha igreja. E, consequentemente, meu líder também. Bom, eu vou contar um pouquinho do Amazonas, mas até chegar ao Amazonas tem 17 anos antes. Então, eu sempre fui da igreja, né? Eu nasci e a primeira vez que eu estava na igreja eu tinha 4 meses. Então, fui apresentada e aí nunca mais eu saí, graças a Deus. Eu sempre frequentei ali na PIB Aribiri, desde os meus 4 meses, estou lá até hoje. E aí, a gente vive assim, né? Eu sempre achava que quem nasce na igreja não tem testemunho tão legal quanto as pessoas que se desviam, aí volta e faz um monte de coisa e tem um testemunho incrível para contar. Só que me ensinaram que o meu maior testemunho é mostrar que eu permaneci ali com tantas outras opções, vendo um monte de amigo meu indo para outros lugares, escolhendo outras coisas. Então, permanecer para mim sempre foi algo fácil, porque você olha para Jesus, não tem nada melhor do que Ele, não tem nada melhor do que conviver em congregação, em comunhão com os irmãos. Então, eu sempre achei que a vida era essa, né? Ir para a igreja, conhecer a Jesus e falar dele para as outras pessoas. Isso sempre foi normal para mim. Só que eu entendo que hoje é o meu chamado e é a forma que eu fui criada e que eu fui convidada por Deus para compartilhar sobre ele. Só que com 14 anos, eu fiquei meio intrigada, porque eu sempre via os pastores, os líderes falando sobre Jesus de uma forma que eu não conhecia. Então, com 14 anos eu lia a Bíblia, eu não entendia a maioria das coisas. E aí, eu lembro que eu fiz uma oração que mudou a minha vida. E eu falei com Jesus que se eu não conhecesse Ele do jeito que os meus pastores conheciam, se eu não entendesse o amor dele por mim, se eu não ouvisse a voz dele, eu acho que aquilo não faria mais sentido para mim. Obviamente, minha mãe ia puxar minha orelha se eu tentasse sair da igreja,
Mas para mim não fazia mais sentido ficar ali no banco ouvindo praticamente a mesma coisa sempre. O pastor sempre fala sobre o amor de Deus, sobre o que ele faz na vida das pessoas. E para mim, aquilo não era normal, eu não conhecia isso. Então eu fiz uma oração e pedi para que Deus me mostrasse o amor dele, que eu conseguisse escutar a voz dele e conhecer ele da forma que os meus pastores conheciam, que os meus líderes conheciam, que minha mãe conhecia. Então, com 14 anos eu fiz essa oração e aí, depois disso, tudo mudou. Nesse dia que eu fiz essa oração, uma pessoa foi lá na igreja falar do sertão, de uma viagem missionária que ia acontecer, e aí mostraram um vídeo igual mostraram aqui, e eu falei, nossa, tem que ir lá. E eu comecei a sentir um negócio muito esquisito, eu falei, que é isso? Eu preciso ir lá. Só que eu tinha 14, minha mãe provavelmente não ia deixar, meu pai, que não é cristão, piorou, e aí aconteceu isso mesmo. Minha mãe falou, não, doida, ir pro sertão sozinha. Meu pai falou também não. E aí eu comecei a orar sobre isso. E aí, quando eu comecei a orar, esse cara que foi lá na igreja falar do sertão, ele falou, olha, me dá seu número aí, qualquer coisa a gente te chama e você vai com a gente. Até hoje eu não recebi a mensagem desse homem, mas tá tudo bem, porque a gente voltou. É uma longa história, mas só para resumir, os meus pais são divorciados, então a gente foi para um lado, meu pai foi para o outro. Nisso que a gente foi para um lado, a gente foi para um lugar mais distante da igreja onde eu congregava toda a minha vida, e aí a gente acabou voltando para cá, para perto, né? Pra gente ter mais contato com meu pai e tudo mais. E aí, quando a gente volta, eu soube que a minha igreja ela estava indo para uma caravana para o sertão também. Então, eu orei de novo e com 2 semanas antes da viagem, eu fui para o sertão. Então, esse foi meu primeiro contato com missões e sempre acontece da mesma forma. Eu oro, eu jejuo, eu tenho uma palavra de Deus que é para eu ir, eu tenho a permissão dos meus pais, eu tenho todo um calendário escolar, então às vezes bate certinho e aí eu consigo o recurso para ir e aí eu vou. Então, quando eu fui para o sertão, eu fiquei lá 1 semana e eu me batizei lá também. É uma história bem longa o meu batismo, mas foi algo sobrenatural. E aí eu fui para o sertão e eu tive esse primeiro contato com o campo missionário. Eu fui sem saber o que eu ia fazer lá. Eu fui porque eu senti que era para eu ir, Deus me falou que era para eu ir. Se eu pedir para escutar a voz dele agora que eu estava escutando, era para eu obedecer, certo? Então, eu fui para o sertão com 14 e depois que eu voltei, minha mãe me estranhou muito, porque eu voltei outra coisa. E aí eu voltei e eu só falava do sertão na minha escola, na minha casa, para os meus irmãos. Eu falava do sertão na minha igreja, ninguém aguentava mais ouvir sobre o sertão. Até que eu fui de novo e eu levei minha irmã comigo. Agora tinha 2 pessoas em casa falando do sertão. E aí, nessa viagem para o sertão, eu entendi o meu chamado missionário. E tudo isso foi através de uma palavra de Deus. Deus confirmava todos os dias a vontade dele para mim. Ele confirmava todos os dias o meu chamado. Ele me confirmou a minha faculdade e como eu vou usar ela no campo. Então, isso tudo aconteceu, mas não foi de uma forma assim, no estalar de dedos, né? Foi muito joelho no chão, foi muito tempo com Deus no secreto, foi muita vontade mesmo de buscar e conhecer o Senhor. E aí, uma das minhas dicas é essa, né? Para você entender o seu chamado, para você entender o que você tem que fazer aqui na Terra, o seu ministério, conheça Deus, sabe? Não tem como você falar de uma pessoa que você não conhece. Lá no sertão, como eu estava começando esse relacionamento de fato com o Senhor, às vezes eu não conseguia falar nada porque eu não conhecia Ele. Então eu meio que me senti fora da caixa ali, porque todo mundo era mais velho, conhecia Deus faz tempo, tinha uma caminhada longa e eu estava ali só começando. Então a única coisa que eu fazia era abraçar as pessoas, porque eu amava isso. Abraçava todo mundo, ajudava em alguma coisa que dava e orava pelas pessoas. Era basicamente isso. Que a gente acha que para ir para o campo, para ir para algum lugar, a gente precisa ser expert em tudo. A gente precisa falar bem, orar bem, cantar bem. Mas, na verdade, não tem nada a ver com isso. Isso é bom, mas também não é super mega necessário. Então, a minha dica é essa. Conheça o Senhor, saiba ouvir a voz dele, entenda o que ele quer para você agora
e vai experimentando, sabe? A igreja ela não só se baseia em louvor e palavra, então a gente pode ajudar lá atrás, abençoando os irmãos de alguma forma, né? E recebendo as pessoas, limpando uma cadeira. É isso que eu faço na Cristolândia hoje, eu limpo cadeira e sirvo comida, só. Mas isso é uma forma de cuidado e as pessoas reconhecem isso. Mas acima de tudo é preciso que Deus reconheça a sua vontade de servir a Ele e a sua disposição. Ele quer pessoas disponíveis, não totalmente talentosas no que faz. Então sirva onde você puder, aqui na sua igreja local, sirva em trabalhos voluntários como da Cristolândia, sirva onde você puder, com o que você souber fazer, o que você não souber também. E assim você vai entendendo o lugar onde Deus te quer, entendendo onde você tem mais facilidade, porque Deus não te deu aquela facilidade à toa, Ele vai usar isso. Então, eu comecei a servir em todos os lugares, eu servia na minha igreja, na cantina, Marquinhos me ensinou na sonoplastia, e aí eu fui servindo em várias coisas e eu entendi aonde que eu tinha que ir, aonde eu deveria ficar, que consequentemente não é dentro da igreja. Mas agora que eu estou dentro da igreja, eu consigo servir em alguma coisa. Então, para começar a falar do Amazonas, eu tenho um videozinho aqui só para ter um gostinho de como é lá, mesmo que esses 2 vídeos resumem bem. Isso aí é basicamente tudo que eu vivi lá, eu gravei essas cenas aí. Mas eu queria deixar um adendo que essa última cena é uma tribo. E na viagem do barco, que a gente vai falar hoje, a gente não passa por tribos, a gente passa por comunidades. Essa tribo é uma tribo turística que a gente foi convidado a visitar. Então, se você for no barco, você não vai encontrar indígenas, você vai encontrar ribeirinhos, que é uma mistura. E se você falar que o ribeirinho é indígena, ele vai ficar chateado. Então, a viagem do barco, ela vai em comunidades ribeirinhas, tá bom? E aí, em março desse ano, eu recebi o convite de ir para o Amazonas e ficar lá por 10 dias dentro do barco, né? E aí, a gente recebeu esse convite, eu e minha líder, Renatinha, eu acho que a maioria aqui conhece ela. E aí, uma das coisas que eu falei no começo é que as portas, elas vão se abrindo, né? Então, Deus vai confirmando cada coisa que eu preciso que Ele confirme, cada coisa que eu preciso de ajuda. E aí, em março, a gente recebeu o convite de ir. E ir para o Amazonas não é barato, né? E aí, eu aprendi que dinheiro não é algo muito difícil nesse reino de Deus, que Ele é dono de tudo, de todas as coisas. Então, a minha maior preocupação era essa, o dinheiro, porque era bem caro assim para minha realidade. E Deus supriu exatamente tudo que eu precisava e o que eu não precisava Ele me deu também. Então, eu tinha algumas coisas que me impediam de ir a essa viagem, e aí eu comecei a orar e falar: Deus, isso aqui não dá, isso aqui também não, isso aqui me impede de ir. E Deus foi resolvendo todas essas coisas de uma forma sobrenatural. Na época eu trabalhava, eu era estagiária, e estagiário não tem férias, não tem folga, estagiário só trabalha, né? E aí eu tinha que terminar o meu contrato entre fevereiro e março, e eles queriam estender para março, só que em março era viagem. E aí eu comecei a orar, falei: Deus, dá um jeitinho aí. E aí em fevereiro eles me liberaram. Eu tinha a questão do meu pai também, que meu pai é bem grudado assim em mim, e aí ele fica com receio de me deixar ir, porque ele acha que eu não vou voltar. E de fato, quase que eu não voltei, mas... E aí meu pai liberou também, me deu a benção dele. Eu acho que, mesmo que eu saiba que é preciso ir, que eu saiba que precisam de pessoas e missionários lá, eu honro os meus pais. Então, se algum deles falar que não, é não. Então, eu sempre oro por isso, né? Então, eu tive a confirmação dos meus pais, eu tive a confirmação do meu trabalho, na minha escola também. E a gente recebeu muitas ofertas para ir,
E a gente não leva só o dinheiro, né? A gente leva também material para usar lá no barco. E a gente recebeu uma mala enorme com esses materiais para a glória de Deus. E nós fomos. Então, Deus supriu todas essas necessidades e a gente entrou no barco. Dá para ver um pouquinho dele aí. Eu tô lá em cima, mas tinha muita gente no barco e eram pessoas de todos os lugares do Brasil. E aqui é basicamente o que a gente fazia lá. Quando a gente chegou lá em Manaus, a gente ia para um porto. Pensa aqui na prainha. Não sei para onde é a prainha, mas pensa aqui na prainha do Espírito Santo mesmo. E aí, imagina você sair da prainha e viajar por 22 horas até chegar em uma comunidade com 7 famílias. Então a gente ficou 22 horas navegando até chegar em uma comunidade que tinha um pouquinho de gente. E aí, nessas 22 horas a gente ficou... Pode voltar, que você tá dando spoiler. Mas nessas 22 horas a gente enchia uns pacotinhos com pasta de dente, fio dental, escova de dente, várias coisas assim para eles, porque lá é bem escasso. E aí ficamos 22 horas no barco esperando ansiosamente para encontrar eles. Então essa primeira comunidade que a gente chegou se chama Ipanema. E quanto mais distante do centro, assim, que eram 22 horas, então eles ficavam bem longe. E quanto mais distante você vê mais os traços indígenas, porque o ribeirinho ele é uma mistura, né? E aí quando a gente chegou lá, eu me identifiquei muito, porque eles eram muito tímidos, eles falavam baixo e eles não olhavam muito para você. E lá tem uma curiosidade, quando a comunidade ela é matriarcal, uma mulher comanda a comunidade, os homens não vão olhar no olho das mulheres. Então, homens desse tamanho desviavam o olho de uma pessoa que estava aqui embaixo, que no caso era eu, né? Estava aqui embaixo e eles não olhavam para mim quando eu falava com eles. E quando era uma comunidade patriarcal, as mulheres não olhavam direto no olho dos homens. Então, você teria que desenvolver um relacionamento com eles, passar um tempo com eles até eles se acostumarem com você. Então, quando eu cheguei lá, eu encontrei essa situação. Pessoas que não conversavam muito, quietas, falavam baixo. Eu falei, gente, minha família tá aqui, porque eu sou desse jeito. E aí, a gente fez o atendimento. Como é que é o atendimento lá? Acontece assim. Cadê o atendimento? Volta um pouquinho. Isso. Ali, a gente está fazendo uma ficha. E nessa ficha tem várias perguntas que eles vão respondendo para mim e para a pessoa, né, que está ali comigo. E para saber de fato o que essa pessoa precisa, qual tratamento ela precisa, porque além de dentistas dentro do barco, a gente tinha médicos também. Nessa viagem a gente teve nutricionista, dentista, médico, psicólogo e fisioterapeuta. E aí a gente distribui o barco, as pessoas do barco, em 4 grupos. Dentro do barco ficam os médicos e as pessoas que vão auxiliar ali quem entra e quem sai. Porque o barco lá, para eles, é uma coisa muito importante. Tipo, se um Titanic viesse aqui para a prainha, seria algo inédito. E para eles lá, isso acontece. Então, entrar no barco não é qualquer um que entra para eles. Primeiro, o líder daquela comunidade precisa entrar, conhecer, ver se está tudo certo, ver se eles não vão machucar o pessoal. Para confiar mesmo, para ter essa confiança de deixar as pessoas serem atendidas por médicos e dentistas. Então a gente se dividiu em 4 grupos. O grupo que fica dentro do barco são esses médicos e as pessoas que vão auxiliar ali. E lá fora, que foi onde eu fiquei, a gente fazia essas fichas, faziam perguntas para eles. E outro grupo visitava casas e fazia um trabalho com as crianças. Então, nessas 4 etapas, a gente tinha estratégias de evangelismo, porque a gente não foi lá à toa, né? Então, a gente aproveita cada oportunidade para falar de Jesus. Dentro, lá nas casas, o pessoal pregava o evangelho, brincava com as crianças, falava de Jesus. Ali na ficha onde eu fiquei, a gente aproveitava que estava fazendo essas perguntas sobre o corpo da pessoa, sobre o que ela estava sentindo, a gente já aproveitava e orava por cura. Então, alguém estava com o braço doendo, que foi uma senhora que veio até mim, ela estava com o braço machucado, ela não conseguia fazer esse movimento aqui. E aí ela só andava assim.
E eu perguntei o que ela ia fazer lá no médico, né? O que ela queria ver e tudo mais. Então ela falou, olha, eu não consigo fazer esse movimento faz tempo, porque eles trabalham muito com a mão, né? Coisas manuais. E aí eu falei, então tá bom, vou falar com ele que você quer olhar o seu braço, tem mais alguma coisa? Ela foi falando que ela queria também. Eu falei, antes de vocês, eu posso orar por você? Então a gente pergunta se pode encostar, né? E se não puder, também não tem problema, Deus opera da mesma forma. E aí eu orei por cura e eu pedi para ela mexer o braço. Só que ela não queria, porque ela sentiu alguma coisa estranha. Ela falou, acho que machucou mais, não sei. Então depois que eu orei por cura, ela começou a mexer o braço normalmente, para a glória de Deus. E aí ela falou, então não precisa ir no médico mais. Eu falei, não, tem um dentista também, então eles aproveitam ali esse atendimento que está bem pertinho deles para... aproveitam, né? Então ali na ficha, a gente aproveita para pregar o evangelho também, conversar, ter um relacionamento, começar um relacionamento ali com aquela pessoa. E lá dentro do barco ficam os médicos e os psicólogos, quando tem, né? Porque não é sempre que essas pessoas vão até o barco. Lá dentro é a parte mais difícil, não só pelo que você vê, muitos deles vão bem machucados. Um cara, por exemplo, ele estava com a perna meio que aberta, assim, dava para ver lá dentro. E eu não sei como, mas nada disso é uma surpresa pra gente. Deus faz algo lá dentro que a gente trata aquela pessoa que eu, Ana, não conseguiria ver um osso na minha frente, assim, uma perna aberta, mas lá foi algo tranquilo e assim a gente conseguiu cuidar dele. Então lá dentro é a parte mais difícil, não só pelas cenas que tem, mas também porque lá dentro as pessoas se sentem mais confortáveis para se abrir. Então elas acabam contando coisas que estão acontecendo, coisas que estão acontecendo dentro da casa dela ou na comunidade. E ali os médicos, eles são instruídos a pregarem o evangelho também, falar da salvação de Jesus, orar por essas pessoas. E pela glória de Deus, a maioria sai dali aceitando Jesus. Então a gente tem toda essa estratégia, porque o nosso foco é salvar vidas e aproveitar todas as oportunidades que a gente ganha. Eu espero muito que alguns de vocês vá ao barco um dia e tenha essa oportunidade. Então, essas coisas que a gente conta não é para assustar, eu acho que nem assusta também, porque o Espírito Santo ele guia a gente de uma forma sobrenatural lá dentro. Então, as coisas que acontecem lá, todas têm um propósito. E uma das coisas que aconteceu foi que lá dentro do barco a gente é dividido em quartos. Então os homens dormem embaixo, as mulheres lá em cima. Depende muito da caravana, né? Se vai casal, o casal dorme junto. Se vai adolescente, vai ser bem variado. Nessa que eu fui, a gente tem lá dentro do barco, ele é bem grandão. Então aqui embaixo, onde todo mundo tá, tem a cozinha, tem um espaço que ele é para tudo, às vezes para os homens dormirem, às vezes acontecem os cultos, a gente come ali também, então é um espaço que dá para mover e aproveitar de qualquer forma. Lá atrás tem a lavanderia, então o barco é bem grande. Lá em cima são os alojamentos, então ali na frente, onde está aquele grupo, normalmente não fica ninguém, porque os marinheiros eles precisam enxergar, né, para conduzir o barco. Então ali em cima é só a parte dos marinheiros e ali atrás são os alojamentos. Eu aproveitei minha oportunidade e dormi esses 5 dias na rede. Então lá tem cama, tem beliche, tem colchonete, mas eu quis mergulhar ali na cultura, né? E dormir em redes. O barco, por ser um barco e andar em cima de uma água bem movimentada, eu não senti nada. Minha rede ela não se mexia. Eu acho ótimo dormir em rede, é maravilhoso. E ali acho que a gente estava em 15 mulheres mais ou menos naquele quarto ali, então é bem espaçoso. E aí as mais experientes dormiam no chão e as mais novas, né, que conseguiam se mover mais, dormiam nas redes. E ali a gente passava um tempo, contava como é que foi o dia, o que aconteceu. E teve um dia em específico que todo mundo começou a acordar de madrugada. E se alguém acorda em cima de uma rede e tem que sair, automaticamente acorda quem está em volta. E aí a gente começou a acordar de madrugada, e eu não contei essa história para minha mãe, ela vai brigar comigo. E aí a gente
não estava entendendo o que estava acontecendo. Quando um crente acorda de madrugada, é porque tem alguma coisa acontecendo, certo? Então a gente acordou, começamos a orar, não sabia o que estava acontecendo. E aí no outro dia de manhã, os marinheiros falaram, olha, piratas tentaram invadir o barco. E eu achava que isso era só um filme, né? Piratas do Caribe, uma coisa assim. Mas isso acontece, e eles tentam entrar em um barco desse tamanho. Quem não queria um barco desse tamanho para ele, né? Então, alguns piratas estavam rodeando o barco enquanto a gente acordava e orava. E ali Deus mostrou que Ele cuida de todas as coisas. A gente não ficou com medo, a gente não teve nenhuma reação, porque quando eles contaram já tinham passado também. Então, a gente só aproveitou para agradecer a Deus pelos livramentos que Ele dava para a gente ali. Então, esse é basicamente o nosso dia no barco. Lá a gente acordava cedo, fazia o devocional, tomava um café da manhã, e a coisa que eu mais fiz ali, além de orar e pregar o evangelho, era comer bem, porque lá é maravilhoso as comidas, é muito bom. Eu conheci muitas frutas diversificadas, mas nosso dia era esse, acorda, toma um banho, toma café, devocional, e ali a gente chega em uma comunidade diferente. Nós fomos em 5 comunidades, essa de 22 horas foi a primeira, e depois a gente foi voltando para o centro. E aí, quanto mais perto do centro, mais a comunidade fica maior, porque é bem pertinho, a locomoção é fácil, né? Então, ali a gente foi conhecendo as pessoas e a parte do dia todo a gente fazia esse atendimento que eu tô falando para vocês e cuidava das pessoas. No final do dia, antes de ir embora, a gente fazia um culto com a comunidade e pregava o evangelho de novo para elas, mostrava o que a gente veio fazer ali. Não foi só atender as pessoas e olhar os dentes, as cáries, mas foi falar de Jesus também. E os ribeirinhos, eu acho que deu para ter uma noção de que eles são pessoas não vistas. Depois eu vou falar um pouquinho de quantas comunidades são mapeadas, mas eles são pessoas que não têm muito contato com pessoas de fora, assim. É sempre a mesma comunidade, a mesma família e as mesmas pessoas todos os dias, a mesma rotina. Então, quando você vai lá, ele está esperando de você algo que ele não recebe todo dia. Então, se você não for lá demonstrar o amor de Deus, se você não for lá amar eles apesar de qualquer coisa, não tem outro sentido de ir ali, sabe? Então, o nosso foco é sempre esse, pregar o evangelho, falar do amor de Deus, demonstrar isso através do cuidado. E a parte mais difícil é ir embora mesmo, porque a gente vê a comunidade ali, ela vai ficar, e os radicais, que a gente vai falar daqui a pouquinho, eles continuam ali. Então, sair com um barco e deixar 2 missionários ali com pessoas desconhecidas para ele é difícil. Então, é um sacrifício que ele fez. Ele largou o ministério da igreja dele, ele largou a profissão dele, a família dele, para estar ali no meio de uma comunidade que ele não conhece, que ele não sabe se vai receber ele bem ou mal. Ele não sabe se ele vai ter o sustento do pão no mês que vem. Então, deixar esses missionários e ver a comunidade ali, sentindo falta do afeto que eles receberam agora, não é fácil. Então, a realidade da Amazônia é essa. É um lugar onde eles se sentem esquecidos, é um lugar onde tem muitas crianças. Então, eu fiquei imaginando, a gente encontrou uma moça, ela estava grávida de 9 meses e ela já estava começando a sentir as contrações. Eu fiquei imaginando uma comunidade que fica 22 horas longe do centro, como que ela vai ganhar esse bebê? Então, é algo fora da nossa realidade. E ali a gente vê a miséria, a gente vê a escassez, a gente vê um povo esquecido pelo IBGE, pelo mapeamento, pelo qualquer coisa. Mas algo que me fez ficar bem chateada ali é o mercado infantil. A Amazônia ela é conhecida pela mortalidade infantil, mas ela não é conhecida pelo mercado infantil. Crianças são vendidas. Crianças são dadas pelos pais para uma pessoa desconhecida porque não tem arroz em casa, então faz essa troca. A criança ela vai para outro lugar que ninguém sabe aonde, ninguém sabe como vão tratar elas, porque a família não tem condições de criar mais um. Então, a gente encontrou uma história lá dentro do barco de missionários que já vão há um tempo,
de que eles fizeram um atendimento com um menino, vamos supor que o nome dele é João, e o João, ele amou o barco, ele falou que ele queria ser um missionário um dia só para ficar no barco o dia todo, todos os dias. E quando o barco ele voltou a essa comunidade, o João não estava mais lá. E ninguém sabe para onde o João foi. A gente sabe que ele vivia uma família que não tinha condições de cuidar dele e dos outros irmãos, então eles acabaram dando o João. E aí, isso existe muito lá na Amazônia, e quando o barco chegou pela primeira vez lá, as pessoas achavam que a gente queria algo em troca, porque isso é muito normal lá, você me dá uma coisa e eu te dou outra em troca. Então, acontece muita prostituição. Se você fala que vai dar 5 quilos de arroz, a pessoa ela vai até lá, talvez com uma criança, talvez ela mesma, e ela dá o corpo dela, porque é isso que ela tem. Ela não tem dinheiro, ela não tem comida para te dar, ela tem o que ela tem e ela vai te servir assim. Então acontece muito a prostituição, e eu acho que, falando isso, eu não quero trazer só escândalo, mas eu quero que os irmãos orem por isso, porque a Amazônia ela é conhecida por isso também. Então, ali é o centro de formação. Todos esses de amarelinho são os radicais. E eles passam, o radical ele é 1 ano, né? Mas você pode ficar 5. E aí você passa 3 meses estudando. Depois você vai aí no centro de formação, que é lá no Amazonas mesmo, se você for radical Amazonas. E aí depois você descobre quem é a sua dupla, quem você vai passar esse resto do ano convivendo com essa pessoa. E quando a gente chegou, eles tinham acabado de descobrir quem era a dupla e para onde eles iam. Então, assim, eles estavam super empolgados. E ali todos eles são radicais. E a gente adotou alguns, a gente orou por outros. E a gente tem acompanhado eles do jeito que dá, né? Porque nem todos têm um sinal na sua comunidade. E essas são pessoas que fizeram um sacrifício de deixar a vida delas mesmas e viver para Cristo. Pessoas que tinham tudo e deixaram tudo para continuar tendo tudo, mas tudo de Deus, tudo que vem dele, tudo que ele tem a dar para essas pessoas. Nada falta para esses missionários, mas eles também não têm uma vida super fácil que eles tinham em casa. Então a maioria ali vai para a comunidade, eles recebem um kit quando eles ganham esse pão, quando tem para oferecer para eles ganham uma rede para dormir, um ventilador, porque lá no Amazonas é muito quente. Eles ganham um fogão e acho que só. E é assim que eles vivem. O resto eles vão conseguindo com o tempo. E às vezes a comunidade oferece alguma coisa, né? Mas eles são sustentados através das suas ofertas e das suas orações. E uma coisa que eu entendi lá é que a gente sabe quando tem alguém orando por nós. A gente sente que tem um grupo se envolvendo e orando especificamente por eles. Então, eles não têm dias fáceis, mas eles também não têm dias tristes no Amazonas. Os radicais, eles deram tudo de si, porque eles entenderam que a vida deles não é para eles mesmos, é para o Senhor. Então, eu admiro muito esses jovens que deram tudo de si para continuar fazendo a obra do Senhor. Então, que eles continuem nisso, que eles continuem recebendo a oferta que eles precisam, que eles tanto precisam, e que eles continuem sendo ativados através das nossas orações. Aquela senhora ali, eu e uma senhorinha. E ela, como eu falei, né, dessa questão da troca, ela vendia pulseirinhas. E aí ela pediu para eu ajudar ela a levar a sacola até em casa, e eu não podia andar sozinha lá, porque eu não conhecia, né? E aí foi eu e mais um amigo. E aí, chegando lá, ela quis dar essas pulseirinhas pra gente. Só que normalmente a gente não pode aceitar nada em troca, pra isso não ficar na mente deles, né? O pessoal do barco vem aqui, mas ele sempre quer algo em troca. Então a gente normalmente não pode aceitar. Só que quando eu falei que eu não queria, ela começou a chorar. Porque ela queria dar não porque ela entendia que eu tinha que dar algo em troca pra ela, mas porque ela se sentiu amada por eu levar sacolas até a casa dela, que é algo simples. Então é basicamente assim que acontece lá. Pode passar. Aí, é a realidade da Amazônia, né? Essa é uma casa, e se você parar para reparar, ali a casa ela é sempre mais alta por causa da enchente, né? Eles moram
na beira de um rio, por isso eles são chamados de ribeirinhos, mas a casa é de madeira, ela é sempre mais alta para que não entre água lá. E essa casa aí é a casa dos missionários e também é a igreja daquela comunidade. Então, normalmente, é basicamente assim, a igreja acontece aqui e os missionários têm um cômodo atrás, que é a cozinha ou o banheiro, para eles viverem. Então, quando o culto acaba, eles tiram tudo e dormem ali no meio, né? Essa é basicamente a casa do radical, mas varia muito. Tem casas maiores, tem casas menores, tem casas com o templo, né? E ali atrás tem a cozinha e quartos, então varia muito. Mas nessa casa, que era do Francisco, um radical, ele fazia o culto ali na frente, onde era a casa dele também. Desse lado a gente tem um rio, que é onde eles tomam banho, onde eles fazem comida, onde eles bebem água e várias outras coisas. Mas nem todas as comunidades são assim, como eu disse. Quanto mais longe, mais escasso. Quando mais perto do centro, você consegue mais fácil as coisas, com mais facilidade. Pode passar. Esse é o mapa que eu queria tanto falar. Aqui do lado tem os missionários radicais que estão nessas comunidades agora. Graças a Deus, tem muitos pontinhos e muitos nomes. Todos esses nomes são de radicais e universitários, não é essa palavra, mas pessoas que já são missionários em formação e já estão cuidando desses radicais que estão chegando agora. Então, a gente tem 164 missionários em 100 comunidades. Lá na área amazônica, que não é só o Amazonas, mas também a Roraima, Amapá, Pará, Rondônia, a gente tem 37 mil comunidades mapeadas. Quer dizer que o governo sabe que aquele povo existe, mas não quer dizer que o governo cuida dessas pessoas. E 100 mil não alcançados. Então pode ter mais do que isso. Podem ter mais povos, comunidades que ninguém sabe que existe, que ninguém nunca viu, nunca se preocupou e nem sabe nada sobre eles. Então, 37 mil comunidades é muita coisa. Mas 10 mil comunidades ou mais que ninguém sabe que existe, e talvez ninguém foi até lá, é algo preocupante. Então, nós temos missionários que fazem esse mapeamento, e para você que quer ser radical, isso é uma coisa bem legal. Antes de você chegar àquela comunidade, alguém vai nessa comunidade e fala: o que você acha de ter 2 pessoas aqui falando sobre Jesus e ajudando vocês? Se eles falarem tá ok, o radical ele vai para lá. Se eles falarem não, eu não quero, não vou cuidar dele, ele que se vire, aí o radical ele não vai para lá, porque também a junta ela não vai pegar 2 pessoas, jogar numa comunidade e dar tchau. Não acontece isso. Você tem todo um cuidado e um preparo para estar lá. Então, a gente tem esses 164 missionários. Provavelmente agora é mais, porque uma turma está indo e outra está vindo agora em fevereiro. Então, sempre tem esse número em movimento, mas a gente está com uma estratégia de levantar mais radicais, porque toda essa mudança e toda essa diferença de vida é algo que assusta mais ou menos os jovens, né? Tipo, deixar o conforto de casa para ir para uma comunidade que você não conhece. Também não precisa ser só no Amazonas, mas um lugar onde você nunca esteve. E pensar em morar lá no meio de pessoas que você não conhece é algo que assusta. Então, é basicamente isso. São essas comunidades que eu fui, são as 5. A gente fez todo o mesmo atendimento lá, só que o que Deus fazia em cada uma era muito diferente, porque as pessoas que estavam lá eram diferentes. Então, são pessoas não vistas pelo governo, talvez. São pessoas que não têm o cuidado que uma pessoa que mora no centro tem. Só que eu entendi que essas pessoas não vistas, elas são amadas e Deus se preocupa com elas. Então, eu penso que algumas pessoas pensam igual eu pensei, de que eu não sou muita coisa para estar lá ajudando de alguma forma. E quando eu estava pensando isso, Deus me mostrou 5 mulheres da Bíblia que elas não tinham nada para oferecer, mas Ele fez questão de usar elas.
E homens, não é porque são só mulheres que vocês também não podem ser usados, mas quando eu penso em Raabe era uma prostituta e ela mudou a história da geração dela. Ruth, ela era uma estrangeira que adorava outro Deus, não conhecia nada do povo de Israel e ela mudou a casa dela, a história de Noemi. A gente tem Tamar, que engravidou do próprio sogro. Essa mulher, ela era difamada pela sociedade, mas ela mudou a vida da família dela. A gente tem Batseba, que teve um filho através de um adultério, e o filho dessa moça veio se tornar o mais conhecido, talvez um dos mais conhecidos da Bíblia, que é Salomão. A gente tem Maria, uma adolescente que antes de se casar engravidou. E eu fico pensando, obviamente a sociedade não pensou, né? Com certeza o Espírito Santo colocou esse bebê aí em você. Obviamente Maria foi difamada. Maria foi uma mulher que deve ter sofrido bastante igual as outras. Só que Deus fez questão de usar elas para falar, eu me importo com você. Eu não quero somente os seus talentos, os seus bens ou o que você tiver, mas eu vejo em você um coração disponível. Todas essas mulheres amavam a Deus de fato, conheceram a Ele, buscaram a Ele e foram usadas de uma forma sobrenatural onde elas estavam. Elas se disponibilizaram para Deus. Então, quando eu penso que eu preciso fazer alguma coisa para receber de Deus algo, isso é ao contrário do que Ele me diz na Bíblia. Então, se você hoje pensa que você precisa esperar seus filhos crescerem, ou que a sua casa precisa se organizar primeiro, ou que você está muito experiente, para não falar velho, mas experiente para ir para o campo, eu tenho não só o testemunho da tia Penha. A tia Penha eu era mais nova do barco e a tia Penha era mais experiente. A tia Penha, ela era a terceira vez que ela ia na viagem do barco e ela tem só 81 anos. Então, quando a gente pensa que servir é só para os jovens, não é. Sabe, a gente tem mais energia, talvez sim, a gente consegue carregar mais peso também. Mas eu acho que a disponibilidade é a questão. Não é o que você tem, não é o que você faz. Dentro do barco a gente tinha médico, policial, psicólogo, a gente tinha todo mundo lá dentro, várias profissões, mas nada disso veio em pauta na hora de servir. Então, quando a gente pensa que eu preciso ser alguma coisa para servir, a gente está completamente errado. O servir, ele não vem do que você sabe fazer, o servir vem do seu coração disponível. Então, estar lá no Amazonas mudou a minha visão sobre importância, status ou qualquer outra coisa. Sabe, largar a sua família, largar o seu ministério, a sua igreja local, o seu conforto, não é fácil, mas é algo que Deus chamou essas pessoas para fazer. E se você se sente vocacionado, pergunte a Deus onde Ele te quer e o que Ele quer que você faça, mas sempre deixe claro que você está disponível, mas só se você estiver disponível de fato. Porque se você receber de Deus uma palavra e não obedecer, isso aí vai virar um problema, talvez. Então, esteja sempre disponível ao Senhor. Não precisa ir para o Amazonas. Você pode servir aqui na sua igreja local, mas não esqueça que o chamado missionário é para todos. Você não precisa ir para a África, mas você pode servir de alguma maneira aqui. Só que sair exige muita coragem, exige muita dependência de Deus. Você não sabe o que você vai comer no mês que vem, mas você entende que Deus nunca falha e Ele nunca vai deixar você passar por necessidades. Nós oramos para que as igrejas elas se mobilizem mais, de uma forma que os missionários não fiquem nem preocupados, para que as coisas que eles precisam cheguem até eles. Mas o mais importante de tudo é a sua oração, porque o que eles passam todos os dias de uma comunidade desconhecida para eles é algo fora da nossa realidade. Então, a gente tem um missionário que já teve que fazer um parto, porque não dava tempo de chegar no hospital. A gente tem missionários que a comunidade não estava gostando muito ali, e ele conseguiu ganhar o coração dela e dizer, eu estou aqui para servir vocês. Não estou aqui para ser servido por vocês. Eu não quero que vocês venham na minha casa e tragam peixe, tragam farinha, tragam açaí. Eu quero servir vocês, eu quero ir lá pescar com vocês, eu quero tirar o açaí. Eu quero começar a ter um relacionamento com a comunidade.
Tudo isso porque eu amo ao Senhor e eu amo a vocês. Eu entendo que Ele quer chegar até vocês. Então, esteja disponível. Essas mulheres que eu citei, elas eram difamadas pela sociedade. Elas não tinham nada, mas elas confiavam em Deus. E elas tinham certeza do que Deus iria fazer através dela. Não é porque elas eram capazes ou porque elas tinham status, mas porque elas estavam disponíveis. Então, o que o Espírito Santo sempre me lembra é que se o meu coração ele não está voltado para a vontade do Senhor, eu estou vivendo de uma maneira errada. Então, desde o dia que eu comecei a servir ao Senhor e olhar somente para a vontade dEle, eu nunca mais vivi no meu conforto. Eu nunca mais parei para olhar e falei, nossa, está super fácil aqui. Não é que as coisas são super difíceis, mas elas não são confortáveis. Então, a minha escola, ela é um lugar onde eles não querem ouvir a palavra Jesus saindo das conversas. Eles não querem ouvir a gente cantar um louvor. Eles proibiram que a gente faça isso, mesmo com o governo laico, com o Estado laico. Mas isso foi proibido. Só que a gente não parou de falar de Jesus porque nós não obedecemos somente a uma lei. Se isso não vai prejudicar as outras pessoas ali, eu quero obedecer a Deus. Então, a gente saiu da escola, mas a gente não deixou de falar de Jesus ali em volta da escola. Então, para tudo tem uma estratégia, para tudo tem um porquê e uma razão. Ali fora, ali dentro da escola, a gente conseguia a atenção dos alunos, dos professores, mas agora, do lado de fora, eu estudo na prainha, eu consigo alcançar militares, eu consigo alcançar as pessoas da escola, eu consigo alcançar as pessoas que estão passando, eu consigo alcançar marinheiros que passam, olham a gente fazendo ali um louvor e param para ver o que está acontecendo e saem de lá curados, saem de lá conhecendo o Senhor. Então, não tem desculpa mais, infelizmente. Quando você dá uma desculpa, você parou ali, você desobedeceu ao Senhor. Então, eu sei que nem todos são chamados para ir, mas eu quero falar diretamente com as pessoas que são chamadas para ir, que mesmo com o medo, mesmo com a sua família não aceitando muito bem, Deus sempre vai resolver as coisas. Deus sempre vai fazer com que você saia daquele lugar em paz, para que você saia daquele lugar sendo abençoado pela sua família. Tantos radicais que foram impedidos pelos pais, porque os pais queriam os seus filhos ali, onde eles pudessem ver no conforto da sua casa, vivendo e trabalhando na faculdade que eles fizeram. Mas nem todo mundo foi chamado para isso, nem todo mundo foi chamado para viver em um conforto. Então, os radicais, eles precisam das suas orações. Essas pessoas, elas deixaram tudo, só que eles não são robôs. Eles se sentem fracos, eles sentem que às vezes não vai dar para chegar um mantimento, algo que eles precisam. Só que com as nossas orações, com a nossa oferta, com o nosso ir até lá e ajudar eles de alguma forma, faz com que a gente também cumpra essa missão. Eu não estou lá agora, eu fui, voltei, mas eu sei que o barco indo até lá, isso amolece também um pouquinho do coração da comunidade. Eles veem que aqueles 2 missionários que moram ali do lado deles, eles não estão lá para receber algo, eles estão lá para falar do amor de Jesus, e eles reconhecem isso. Então, se você for lá só para abraçar uma pessoa, faça isso com amor. Se você for lá só para tirar uma cárie, faça isso com amor. Se você for lá para ajudar em um curativo, faça isso com amor. Se você for lá para escrever em uma ficha, como eu fiz, faça isso com amor e aproveite todas as oportunidades que Jesus te dá, não só lá, mas aqui onde você está, dentro da sua casa. Eu entendo que a minha casa é o meu primeiro campo missionário. A escola onde eu estou hoje é o meu campo missionário. Então eu vou continuar falando de Jesus ali. Eu vou continuar falando o que eu tenho vivido com Ele. Eu só posso fazer isso tendo Ele como conhecido e tendo experiências com Ele. Então eu quero orar para que essa igreja ela não só se movimente em ofertas e oração. Isso é muito preciso. Mas que eu acredito muito que Deus tem escolhido pessoas aqui vocacionadas. Eu sei disso, eu tenho certeza. Que vocacionados estão aqui hoje, que pessoas que foram chamadas para ir estão aqui hoje. Então você que vai ficar, você não é menos importante. Uma das minhas pessoas favoritas são os mobilizadores, porque eles falam da realidade que a gente está vivendo no campo. Eles mobilizam a igreja para isso. Então, se você está aqui, é porque você está aqui com um propósito, se você vai ficar. Então faça isso com excelência. Se você vai ir, faça isso com excelência.
Sabe, o meu tempo hoje é o tempo de ficar, é o tempo de viver no meu campo missionário dentro da minha família, dentro da minha escola, dentro da minha futura faculdade. E eu vou viver isso falando de Jesus porque é isso que me dá significado. É isso que eu nasci para fazer. Então, que você entenda o que você nasceu para fazer em Deus. Que isso não te traga uma acusação ou que essa palavra não faça você sentir que você não está fazendo nada, mas que traga um senso de urgência para que você comece a fazer algo, sabe? Ir não é a coisa mais importante, ficar também não. Nós somos um conjunto. Nós somos pessoas que fazem uma missão, tanto os que vão como os que ficam, os que oram, os que ofertam. Então, que a igreja se mobilize a ir e também a ofertar, entendendo que os ribeirinhos, eles são vistos por Deus, que eles entendam isso, que eles entendam que eles não foram esquecidos, que eles entendam que o Senhor está vendo eles ali. Então, eu queria que você se levantasse para a gente orar, no nome de Jesus. Oremos. Pai, muito obrigada, porque o Senhor é bom em todo tempo, porque as tuas obras, elas são maravilhosas, Senhor, e eu quero pedir para que o Senhor continue falando nessa igreja, Pai. Que o Senhor continue levantando os trabalhadores, porque a ceifa, ela é grande, Jesus. Que o Senhor continue, Deus, colocando no coração de cada um, não a minha vontade, mas a tua vontade, Jesus. Que o Senhor dê coragem e fé para aqueles que foram vocacionados. Que o Senhor continue, Deus, queimando o coração deles. Que o Senhor continue fazendo com que eles sejam, Deus, direcionados pelo Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Que a gente não venha desobedecer a Ti, Jesus. Que a gente venha fazer a nossa missão aqui onde nós estamos. Nós não precisamos ir a lugar nenhum, Deus. Nós podemos aproveitar o hoje, as pessoas que estão à nossa volta, Pai. Mas eu quero colocar diante de Ti, Jesus, essas pessoas que foram chamadas aí, essas pessoas que foram convocadas ao Senhor para largarem os seus pais, as suas profissões, os seus estudos, Deus, e que foram chamadas para largarem isso tudo e encontrar em Ti, Jesus, a dependência, o Teu favor e a Tua misericórdia, Jesus. As pessoas, os ribeirinhos, Deus, os sertanejos, todas as pessoas do sul, elas precisam conhecer ao Senhor. Nós declaramos, Jesus, que não haverá mais, Deus, mortalidade infantil, não haverá mais prostituições, Jesus, não haverá mais, Deus, mercado infantil. Essas crianças, elas crescerão ali, do lado dos pais, com o prover do Senhor. Elas crescerão saudáveis, Jesus. Elas estudarão, Pai, e trarão um conforto para sua casa. Deus, que os ribeirinhos encontrem o Teu amor. O Senhor, encontre estes corações, Jesus. E nós pedimos, Deus, para que os radicais, hoje, eles sintam a Tua presença, Deus. Eles sintam que nós estamos aqui orando por eles. Qualquer dificuldade que eles estejam passando agora, Deus, nós declaramos a Tua provisão. Nós declaramos, Jesus, a Tua companhia do lado deles, Pai. Eles precisam de Ti. Não deixe com que eles se sintam sozinhos ali, Deus, mas que eles encontrem Teu favor ao lado deles, Jesus. Obrigada porque eles estão dispostos, porque eles Te amam, porque eles deixaram tudo para viver a Tua vontade. A Tua vontade, ela é perfeita e agradável. Nós agradecemos por essa igreja, nós agradecemos porque o Senhor é bom e o Senhor ama essa igreja. E o Senhor tem levantado pessoas aqui, Deus, que amam missões também. Pessoas que entendem que o Senhor não pediu para que a gente fosse, mas o Senhor nos deu uma ordenança. Nós entendemos que o ID não é só ir até um lugar, mas era ofertar e orar por aqueles que vão. Então, Jesus, eu quero orar para que essa igreja, ela ultrapassa o chamado dela, Deus. Essa igreja, ela consiga ultrapassar, Jesus. Para que o Senhor continue abençoando esses radicais, esses missionários. Que o Senhor continue falando com essas pessoas aqui agora, que são vocacionadas aí. Nós Te agradecemos pelo Teu Espírito Santo. Nós Te agradecemos porque o Senhor é sempre bom. Nós Te agradecemos porque a Tua misericórdia, ela dura para sempre. Nós oramos em Teu nome, Jesus. Amém. Irmãos, quem foi impactado com essa palavra, com essa experiência? Quem foi tocado? Nós falamos, é tão gostoso quando a gente vê experiências
falar de um Jesus que a gente ouve falar. E a Ana falou de um Jesus que ela conhece, que ela se propôs um dia a conhecer e prosseguir em conhecer até que Deus cumprisse a grande chamada, a grande missão da vida dela. Irmãos, o chamado é para todos, para todos. E você que sentiu o coração ardendo nessa noite, assim, por esse propósito, chega em casa, olha o Senhor, se reúna no cantinho, no seu quarto secreto, coloque esse sonho, esse desejo diante do Senhor e deixe que Ele complete a boa obra. Amém? Não deixe de fazer isso, irmãos. Não deixe dessa experiência passar, de um domingo que tocou. Mas faça como a Ana, aquele dia que teve aquela experiência e se incomodou e prosseguiu. Prossiga esse chamado. Porque nós sabemos que existem pessoas nessa igreja vocacionadas, né, Clarice? Nós sabemos disso. E Aninha, nós queremos agradecer assim, tremendamente, porque essa casa é sua. Essa casa é sua, Marquisa. Essa casa é sua, mãe. Né? Nós somos uma grande família em Cristo. E a gente se sente muito à vontade lá com vocês. E o pastor está pregando fora, não pode estar. Mas nós temos um amor tremendo por vocês. A gente já conhece essa história. Quem participou das vigílias, né? Quando ela falou aqui do batismo, eu falei, eu já conheço. Tenham experiências com Deus para contar, como a Ana tem, irmãos. Seja em qual idade for, tenham experiências com Deus para que todos vejam Cristo em nós. Eu queria chamar um ancião para orar pela vida da Ana. Quem, irmão, quem é o mais idoso que está aqui hoje nessa noite? Ninguém levanta a mão, vou pedir. Irmão Aparecida, faça um favor. Irmão Aparecida. Amém. Irmãos, há uns anos atrás, a irmã Aparecida, antes da gente construir um templo, ela teve um sonho de que ela via no corredor dessa igreja águas limpas e muitos peixes, né? Muitos peixes no caminho. E hoje, quando eu botava essa rede, eu e Larissa, eu lembrei desse sonho. E eu creio que esses peixes são as pessoas que o Senhor tem trazido até o reino dele, tem pescado de fato. E fruto, né? Frutos que Deus tem nos dado. E eu quero pedir, irmã Aparecida, que ore pela vida, eu quero pedir toda a igreja que se levante. Nós vamos. Quero apresentar a mãe da Aninha. Vem aqui, mãe, por favor. Marquinhos também. Quanto é importante, né? Honrar mãe, honrar pai, tá? Sobre a cobertura espiritual da família, do líder. Nós agradecemos. E quando a Renatinha falou, eu não vou poder, eu falei, mas tem a discípula de Renatinha, Aninha. Né? E muito obrigada, Aninha. Muito obrigada. Gratidão, né, Clarice? Nós queremos te dar uma lembrança, uma pequena lembrança. Muito obrigada. Mas é pequena mesmo em relação ao nosso carinho por você. Obrigada. Vamos colocar nossas mãos assim, abençoar a vida da Ana, da sua mãe. Isso. Maravilhoso Deus, estamos agradecidos, Senhor, por essa grande experiência que ouvimos hoje, Senhor, sobre missões. Nós sabemos que é uma obrigação nossa de estar passando esta verdade, a verdade da Bíblia, a verdade que o Senhor deixou para nós, passar para as pessoas, Senhor. E nós não devemos esquecer nunca desse compromisso, Pai. Uma menina, porque pela idade é uma menina, mas cumpriu aquilo que ela tinha tanto desejo, porque ela cria que o Senhor estava com ela orava ao Senhor pedindo que executasse os sonhos dela, e se cada um de nós fizer a nossa parte, certamente a Ilha das Flores será muito mais abençoada por pessoas convertidas neste lugar. Ó Pai, nós somos pioneiros nessa casa, foi muito difícil, mas tínhamos certeza que um dia nós veríamos agora.
inquietude diante de Deus, Pai. Amém. Irmãos, vão em paz. O Senhor nos acompanhe. Tenha uma ótima semana. A Aninha vai estar lá na porta para receber os cumprimentos. Aí eu só vou pedir aos irmãos que esperem.